Romanos capítulo 1, no versículo 1 e 2. Para quem conhece mais a gente, sabe que nós normalmente pregamos um sermão que é chamado sermão expositivo, em que nós expomos o texto inteiro. E esse texto ele não termina no versículo 2, na verdade ele vai até o fim do capítulo, pelo menos, num conjunto bastante significativo de conceitos e que vão juntos. E nós pregamos um sermão sobre Romanos 12 há uns 2 anos atrás. Então, nós temos o sermão inteiro sobre as outras características e conceitos, doutrinas importantes que tem nesse texto. Mas hoje a gente vai falar sobre esses 2 versículos de uma forma bastante específica, sobre experimentarmos a vontade de Deus. Nós vamos focar nesse tema específico, nesses versículos. Vamos ficar em pé mais uma vez e vamos ler Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. A palavra de Deus diz assim, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos orar? Santo Deus, nós colocamos diante de Ti agora, ó Pai, o texto que foi lido, as nossas mentes e corações, e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha falar com a gente agora, de forma bastante clara, que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a não nos distrairmos. Coloque os Teus anjos aqui a nos proteger, que Teu Espírito, ó Deus, produza transformação verdadeira em nossos corações. Aqueles que já Te conhecem possam ser, ó Pai, encorajados a se dedicarem ainda mais a Ti. Aqueles que não Te conhecem pessoalmente, que o Senhor se apresente a eles agora, ó Pai. Nós clamamos que o Senhor venha intervir nas nossas histórias e transformar a nossa caminhada, que a Tua vontade seja instalada em nossas vidas e que as nossas decisões reflitam um desejo de glorificar o Teu nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Mesmo em português, esse texto começa de uma forma bastante importante da gente perceber a sua construção. Ele começa com portanto. Portanto, façam assim. Portanto, está se referindo a tudo que foi dito atrás. Tudo que veio antes desse texto. E nós vivemos num momento em que a boa parte dos cristãos e dos evangélicos e dos batistas, se a gente for ainda pegando mais resumidamente, mais foco, não conhecem a Bíblia. Não sabem o que a palavra de Deus está dizendo. Então, ao que ele, o apóstolo Paulo, está se referindo quando ele fala, portanto? Ele está falando, de acordo com tudo isso que eu disse antes, agora vivam uma nova vida, um outro jeito de viver, de pensar, de caminhar, de sentir, um outro jeito de estabelecer a agenda de vocês. E quais são esses conteúdos? Não dá para a gente abordar todos eles, mas eu queria passear um pouquinho antes por esses conteúdos, por essas doutrinas, por essas afirmações que o apóstolo Paulo faz em Romanos. É o livro talvez mais profundo do Novo Testamento e talvez de alguma forma seja o livro mais importante para aqueles que querem entender o que é a vida cristã. No capítulo 1, por exemplo, Paulo chama eles de santos. Quer dizer, santo não é uma pessoa que fez algum milagre, não é santo, não é alguém que foi reconhecido por alguma autoridade eclesiástica. Santos são aqueles que são separados para Deus. Paulo começa chamando todos os irmãos da igreja de Roma, que é o livro que foi escrito para eles, de santos. E na sequência, no versículo 16, melhor dizendo, ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Assim é que ele começa o texto de Romanos capítulo 1. Ainda no capítulo 1, no entanto,
No versículo 18, na sequência, ele começa a falar que as pessoas se voltam contra Deus. Então a ira de Deus vem contra elas. Não é que Deus se ira com elas de graça, elas se voltam contra Deus. Tudo acerca de Deus, ou pelo menos o fato de que Deus existia, está claramente exposto para toda a humanidade. É o que o texto nos diz a partir do versículo 18. No 20, por exemplo, ele fala: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Não tem desculpa nenhuma, mas mesmo assim eles decidem não reconhecer a Deus. E na sequência é dito que essas pessoas são escravizadas a desejos vergonhosos, elas são escravizadas a um modo de pensar inútil. E no capítulo 2 é dito que Deus deixa elas então viverem esses desejos inúteis que elas decidiram seguir. Essa já é a condenação de Deus. Quando Deus deixa a gente viver os prazeres e sonhos que nós decidimos ter longe dele, já é a condenação dele na vida dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Eu e você. Somos nós. E Paulo, no capítulo 3, deixa claro isso. No capítulo 3 de Romanos, ele fala: todos nós estávamos longe do Senhor. Todos nós estávamos distantes de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Romanos 3, versículo 23. Então ele fala isso acerca de nós, acerca de cada um de nós. A partir do versículo do capítulo 3, mas na sequência, ele vai falando também de como a lei que foi dada para os judeus, até hoje, os mesmos judeus que estão lá em Israel, que estão em uma guerra, a mesma lei que foi dada para eles, por essa lei eles foram julgados. Aí ele fala: mas e aqueles que não têm lei? No caso de a maioria de nós, se não todos nós hoje aqui, que não somos judeus, que não crescemos dentro de uma sinagoga. Ele fala: a lei que está no coração de vocês. Vocês sabiam que era errado. Vocês tinham algo incomodando, mas mesmo assim vocês decidiram seguir o coração de vocês. Serem autenticamente pecadores distantes de Deus. Olha só o peso dessa carta. Paulo explica com bastante detalhes, eu sugiro você ir depois e atrás disso. E ele fala que por causa disso, no capítulo 4, a partir do versículo 21, é dito que Jesus Cristo toma sobre si os nossos pecados. Ele paga o preço por nós. E tudo isso agora aponta para o fato de que nós temos que viver pela fé e não por leis. E não como se a lei levasse a gente de volta para Deus. E esse é o tema do capítulo 4. Ele apresenta a vida de Abraão, que porque creu em Deus, foi justificado. E agora ele é pai de todo aquele que é circuncidado ou não circuncidado. Uma referência aos judeus e aos gentios. Então agora ele está falando, contando a história, não só de lá de trás, do nosso pecado ou do povo de Israel, mas a história também daqueles que foram alcançados lá atrás e agora, porque tiveram fé em Cristo Jesus, porque foram salvos da condição que estavam como pecadores. No capítulo 5, por exemplo, ele fala: agora nós somos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Não é por causa do que a gente fez, mas é por causa do que Cristo fez por nós. Ele conta a diferença entre o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro é o Adão lá de trás de Gênesis, o último, ou o segundo Adão, é Jesus. O primeiro, por causa de um pecado, trouxe uma condenação que enfiou todos nós nela. Em Adão, todos nós pecamos. E toda vez que nós cometemos um pecado, nós erramos todos os outros. Jesus deixa claro isso. Se vocês cometerem um único pecado, vocês desobedeceram toda a lei. Assim era a nossa condição. Mas Cristo veio e no capítulo 5 é dito para nós que ele não peca. Ele é o segundo Adão que, em outras palavras, não só não pecou, não só não pecou, mas pagou os nossos pecados. Ele não só morreu por nós, mas ele viveu a vida que a gente não teria condições de viver. No capítulo 6, é dito então que Jesus, ao fazer essa obra,
e agora ele é enterrado e ressuscita, e toda a ação agora que nós fazemos de batismo, que embaixo nós temos um batistério, não é um símbolo de iniciação religiosa, é um símbolo que demonstra a profundidade da nossa fé. No capítulo 6, no versículo 4, diz para nós que no batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, assim como Ele foi ressuscitado pelos mortos, pelo poder glorioso do Pai. Agora nós também podemos viver uma nova vida. No 6 ele fala então sobre essa nova vida. Antes a gente era escravo do pecado, agora nós somos escravos da justiça. Nós sempre somos escravos. Não há uma outra possibilidade. Mas nós podemos escolher de quem ser escravos. Do pecado, que traz a morte, ou da justiça, que nos encaminha para Deus. No capítulo 7, ele diz que mesmo nós, que já entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, lutamos ainda nesse tempo presente com um processo que às vezes acertamos, às vezes erramos, um processo que mesmo o bem que a gente quer fazer, às vezes a gente não consegue fazer. E Paulo escreve sobre isso em algum momento. O peso emocional parece estar tão grande na vida dele, que ele fala: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas no capítulo 8, talvez está um dos versículos mais bonitos do texto de Romanos. Ele fala, no versículo 1, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. É o mesmo capítulo que ele fala que nós hoje podemos ter plena convicção de que nós pertencemos a Deus. No versículo 16 do capítulo 8, é dito que o Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando um cristão, ou alguém que se acha cristão, é perguntado, ou responde, às vezes para si mesmo a pergunta: será que eu já sou cristão de verdade? Será que eu vou para o céu quando eu morrer? Será que eu realmente sou salvo? Quando ele faz essa pergunta, só dele não ter certeza dessa pergunta, já é um indício claro que muito provavelmente ele ainda não é salvo em Cristo Jesus. Porque é o Espírito que confirma com o nosso Espírito que nós pertencemos a Deus. É também no capítulo 8 que é dito que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nada pode nos afastar de Deus. Porque o que ele entregue para a gente, versículo 28 do capítulo 8 é: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Há uma esperança maravilhosa para nós que colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus. Veja, nós precisamos entender isso com clareza. Confiar em Cristo Jesus não é confiar que eu consigo ser crente, ou batista, ou uma pessoa melhor, ou uma boa pessoa. Não é isso. Isso é o que todas as religiões pregam lá fora. Confiar em Cristo Jesus é ter uma plena e total desconfiança do meu coração, da minha mente, da minha capacidade, da minha condição. Eu não consigo, não há esperança para mim. Eu confio só em Jesus. Ele me salvou, o sangue dele me lavou, e é ele que me leva agora num processo de santificação, onde eu vou sendo transformado à imagem dele mesmo. Não há uma identidade que eu vou achar em algum local lá dentro do meu coração, ou na minha história lá atrás. A minha identidade está em Cristo Jesus. Capítulo 9, então, ele pegando todo esse conteúdo, ele começa agora a falar por que é que nós somos escolhidos. É um mistério, porque ele entrega a lei dele para o povo de Israel. O povo de Israel, o povo que está ainda lá na terra de Israel. Em algum momento o povo de Israel pisa na bola. Na verdade, não só um momento. Em toda a história deles. Não muito diferente da nossa história como igreja. Mas por causa da desobediência deles, foi falado por várias vezes durante a história que, por causa da desobediência deles, agora Deus traria um outro povo. Um povo que nunca ouviu falar de Deus, de Jeová, da história e da salvação. E agora abre a porta para nós, para mim e para você, que não somos judeus de nascimento.
no capítulo 9, então, ele fala dessa história dos judeus. No capítulo 10, ele continua. Veja, no 9 ainda, no versículo 26, 25 e 26. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo. Amarei aqueles que antes eu não amava. E no versículo 26, no outro lugar foi dito: vocês são meu povo. Vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. De quem é que Oséias está falando? Quase 1000 anos antes de Paulo. De eu e de você, de nós. Está falando da gente. Que de alguma forma, Deus, no plano eterno dele, permitiu, decidiu, empurrou, endureceu o coração de Israel para que eles se afastassem de Deus e agora abrisse a porta para a gente, os gentios. Isso significava que Deus nunca mais aceitaria os judeus dentro do povo dele, dentro da comunidade dele? Não, porque na sequência ele fala que a mesma coisa que aconteceu com a gente, que foi oferecida a graça, que foi oferecida a misericórdia, seria novamente oferecido para eles. E no capítulo 10, 11, na verdade, um pouco mais para frente, é dito a partir do versículo 25, a parte B: alguns do povo de Israel têm um coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo dos gentios se complete. Apenas até que todos os povos, línguas e nações tenham pelo menos uma igreja, tenham um grupo, uma família de Deus ali. Aí quando isso acontecer, olha o que ele diz no versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará de Israel a impiedade. E esta é a minha aliança com eles: eu removerei seus pecados. Veja, no capítulo 11, um pouco antes, fala que eles eram a videira. Nós éramos a videira brava. Nós não fazíamos parte, mas Deus pegou a gente como uma videira brava e enxertou a gente no povo de Deus, no povo de Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Eu sei que eu estou citando textos, só um pedaço aqui, um pedaço ali de cada versículo, de cada capítulo. Mas veja, é a essa história que nós chamamos história da salvação que Paulo está se referindo. Paulo está contando uma história aqui de séculos, de milênios, para poder então agora chegar no final do capítulo 11 e cantar uma música. Paulo adorava músicas. Olha a música que ele canta. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Isso é uma música que ele canta. Durante a história, várias vezes a igreja colocou melodias nessa música que ele canta. Nós não sabemos qual que era a melodia. Glórias sejam dadas a ele eternamente, amém. Eu estou tentando lembrar a melodia da música, né? Ó profundidade do conhecimento do nosso Deus e da sabedoria do conhecimento de Deus. Linda a música, né? Não essa que eu cantei, ficou horrível. Mas a música que Paulo faz é linda. Veja, Paulo gasta a grande parte do livro de Romanos escrevendo uma teologia, doutrinas profundas, que eu só toquei na superfície delas. Para em algum momento, no capítulo 12 agora, ele falar: portanto, por causa dessa história da salvação, por causa disso tudo que Deus fez. Ele não está falando, portanto, porque Deus curou uma doença na sua família, ou porque Deus fez alguma coisinha no seu coração e você ficou emocionado na hora do louvor. Ele não está falando, portanto, porque você finalmente veio para uma igreja, ou está numa igreja, ou se sente uma pessoa melhor. Não é isso.
Ele está falando, portanto, por causa de toda essa história da graça, história da misericórdia, por causa de todo esse processo histórico que Deus criou, que culmina hoje em Ele abrir para eu e para você, para nós sermos chamados povo de Deus. Por causa disso, aí ele fala, suplico-lhes, eu rogo, eu imploro, é o que ele está dizendo, que vocês entreguem as suas vidas para Deus. Que vocês entreguem a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é sobre isso que eu queria falar. Veja, alguns objetivos que Paulo apresenta aqui. E como eu falei no começo, hoje a gente vai trabalhar só com um desses objetivos, que é a questão da vontade de Deus. E se há uma vontade boa, perfeita e agradável, então há um processo para se conhecer essa vontade. E qual que é esse processo? E esse processo naturalmente leva então a gente tomar decisões. Quais decisões ou como chegar em decisões que agradam a Deus? O texto não está falando só sobre isso, mas esse é o tema que a gente vai caminhar a partir desse texto. Na Bíblia, a vontade de Deus, ela é apresentada pelo menos de 3 tipos, ou de 3 formas. Tem a vontade soberana de Deus, é esse plano eterno e imutável de Deus, que é cumprido independente da gente, das nossas ações, que nós não temos nenhum poder decisório sobre elas. A vinda de Cristo para morrer na cruz por nós, o julgamento eterno que vai vir na sequência, a história de como Deus criou todas as coisas, fez as leis da natureza, tudo isso é a decisão soberana dele. Nós não temos ingerência nisso. Nós só podemos admirar. Boa parte a gente sequer pode entender. Deus não pede permissão e Ele não explica necessariamente para a gente a vontade soberana dele, o que ele está fazendo na história. Veja, a gente nem sequer suportaria isso. A gente mal suporta saber o dia seguinte na nossa caminhada. Nós mal suportamos saber o que Deus pensa da gente, porque nós somos feios por dentro. Mas Deus tem então uma vontade soberana. A segunda vontade, ou o segundo tipo de vontade que é apresentado, tipo de conceito sobre a vontade de Deus que é apresentada na palavra, é a vontade moral. A vontade moral são as doutrinas e princípios que são colocados na palavra escrita, a Bíblia. Essa vontade moral de Deus, nós somos chamados a obedecê-la. E se nós não obedecermos a ela, há consequências para as nossas vidas. Consequências temporais para esse momento e consequências eternas para a nossa caminhada. Mas essa lei moral, nós podemos sim decidir se vamos ou não vamos concordar. Essa lei moral pode parecer simples, mas ela é, na verdade, bastante grande. Homens gastam décadas tentando aprender a vontade moral apresentada nas Escrituras e terminam a vida e ainda não aprenderam nada de realmente substantivo, porque ela é muito comprida, ela é muito grande, ela é muito profunda. A palavra de Deus, por exemplo, é falada na Bíblia, chamada de a espada de 2 gumes, que ela divide a alma, divide a vida, lá onde não há divisão. Ela faz o corpo, a alma, o espírito se separar onde não há divisão, não existe. Ela consegue penetrar e entrar dentro de ambientes de nossa alma, da nossa mente, que nós nem sabemos que existe. A palavra de Deus é bastante profunda. Se nós falarmos só sobre a vontade moral de Deus, então, nós temos a vida toda para falar sobre ela. E aí vem o terceiro tipo de conceito, que vamos chamar de vontade individual. É essa ou essas direções específicas que Deus tem para cada um de nós, que Ele revela para cada um de nós, ou muitas vezes, mesmo sem revelar, Ele coloca na nossa caminhada. A essa vontade específica, nós vemos a palavra de Deus citando aqui e ali, que Deus tem prazer de mostrar para nós os seus planos, os próximos passos que Ele tem para a nossa caminhada. Com quem nós vamos casar, aonde nós vamos morar,
que profissão e vocação nós vamos nos dedicar. Há um conjunto de coisas que Deus quer especificamente mostrar, realizar na vida de cada um de nós. Esses 3 tipos, ou esses 3 características da vontade de Deus, eu creio que são o foco desse texto que nós acabamos de ler. No entanto, nós precisamos ter desde o começo a clareza do seguinte: para nós lidarmos tanto com esse conceito mais amplo da vontade soberana de Deus, que Ele não informa necessariamente a gente, quanto o conceito da vontade específica, que tem a ver com o que Deus quer para a sua vida, você individualmente, nós sempre temos a vontade moral, como aquela que avalia, esclarece, julga, se nós estamos entendendo ou não corretamente o que Deus tem para nós. Então, Deus quer empurrar a gente na direção de entendermos e aproveitarmos a vontade dele. Essa é o que Paulo quer dizer quando ele diz: transforme para mudança seu modo de pensar, a fim de que experimentem, testem, provem, comprovem, para que vocês na prática, não só na teoria, vejam como é gostoso, como é completo, como é perfeito, quando não sou eu que decido, quando quem decide é Deus, quando não sou eu que dirijo a minha vida, mas quem dirige é Ele, quando não sou eu que tenho o leme do barco, mas é Ele que guia o meu barco da minha vida, guia a minha caminhada. Paulo está dizendo para nós que já entregamos a vida a Cristo, mas também para aqueles que talvez ainda não entregaram, que há uma vida plena, que vai para muito além de nós simplesmente sermos boas pessoas ou bons cristãos. É uma vida de dependência da voz de Deus. Eu queria resumir esse texto da seguinte forma: Deus quer que experimentamos sua vontade por meio de uma dedicação sacrificial. Deus quer que experimentemos sua vontade por meio de uma dedicação sacrificial, que resultará em uma vida que agrada a Ele e encontra verdadeiro prazer. Sempre Deus tem como objetivo, ao revelar a vontade dEle, que a gente ao mesmo tempo ofereça um sacrifício, uma adoração, um culto que seja agradável a Ele, mas ao mesmo tempo que seja prazeroso para a gente, que crie no nosso coração, no nosso interior, um desejo cada vez maior de agradar a Ele, porque traz benefícios para a nossa alma, para a nossa mente, para a nossa vida. Então, sobre isso eu queria falar 3 pontos para os irmãos hoje. Primeira coisa, a ordem que nós temos aqui nesse texto é que nós precisamos entregar o corpo inteiro, o ser inteiro, para sacrifício a Deus, pois essa é a única coisa que faz sentido na vida. Paulo não está dizendo que essa é mais uma das tarefas do cristão. Ele está dizendo, essa é a única coisa que faz sentido na vida de qualquer pessoa. Qual que é a coisa que faz sentido? Entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Basicamente ele está construindo uma lógica dizendo, não deixem que a sua vida seja sincronizada com o jeito que o mundo sincroniza, no jeito que o mundo organiza a vida deles. Porque ele usa a palavra que dá uma ligação tanto com o que hoje nós chamamos de sincronia, quanto na sequência com a palavra metamorfose. Não deixe a vida de vocês sendo sincronizadas com um jeito mundano de ser. Ao contrário, que permita, que deixe, que abra a sua vida para um processo de metamorfose. É a palavra em grego que ele usa. Eu não estou criando essa palavra. Uma metamorfose da mente de vocês. Vocês ainda vão ser, de alguma forma, vocês no final do processo. Mas vocês vão ser uma coisa completamente diferente ao mesmo tempo. Vai ter alguma coisa em vocês que você vai poder dizer ainda, lá atrás eu era desse jeito. Mas você vai ser tão diferente que você vai falar, mas eu não sou mais aquela pessoa. Sou eu, mas não é mais aquela pessoa, é outra pessoa. É o que ele está dizendo.
No capítulo 11, até o capítulo 11, tem todas aquelas mensagens que eu citei, mensagens teológicas, doutrinárias profundas, e agora ele está falando, entregue a vida de vocês, de tal forma que antes, como vocês eram escravos da injustiça, vocês sejam agora escravos da justiça, que é revelado na palavra de Deus. Tem 3 ordens aqui específicas, ou 3 verbos no imperativo que ele coloca. O primeiro verbo no imperativo é entregue a sua vida totalmente e sacrificialmente a Deus. Parte disso significa não vai ser gostoso, não vai ser tranquilo, não é uma religião do bem bom, mas essa é a primeira ordem, entregue a sua vida sacrificialmente a Deus. Segunda ordem, deixe que Deus transforme a sua vida através de uma mudança radical da sua mentalidade. A gente hoje está usando muito palavras em inglês, coaches têm usado palavras em inglês o tempo todo, agora esqueci, mindset, né? Que o pessoal gosta de usar agora, você tem que deixar mudar o seu mindset. Essa palavra já existe lá atrás há muito tempo, e usada exatamente dessa forma. Deus quer mudar a sua mentalidade, que é a palavra aí em português. Ele quer mudar o jeito que você interpreta, no jeito que você enxerga, no jeito que você aplica, no jeito que você aproveita a realidade que está aberta diante dos seus olhos. E ele está falando no passivo para mim e para você. Deixe que isso aconteça. Veja, ao mesmo tempo, e a gente pode encontrar textos que esclarecem isso para nós, é um exercício nosso, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, o primeiro passo é você reconhecer que você não consegue mudar a sua mentalidade por você mesmo. Tem que ser uma ação do Espírito Santo de Deus, aplicando a palavra dele a você. As 2 primeiras ordens que tem no texto, elas vêm de forma positiva. Mas a terceira ordem, na verdade, é a segunda na ordem cronológica, ela vem de forma negativa. Ele vem, não se conforme ao mundo ao seu redor. Não sincronize o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, os seus valores, a sua agenda. Não sincronize os seus alvos, os seus objetivos profissionais, do jeito que as pessoas que estão lá fora e que não conhecem a Deus sincronizam. Não faz isso com você. Ele está falando, se você fizer isso, você vai instalar um jeito mundano de pensar. Pois não é isso mesmo que acontece dentro da maior parte das igrejas hoje no Brasil, quando falam que estão seguindo a vontade de Deus, quando no fundo o que eles estão fazendo é só buscando alguma autorização, alguma forma de autenticar que o que eles estão fazendo é bíblico, o que eles estão fazendo é verdadeiro cristianismo. Nós muitas vezes buscamos a vontade de Deus de maneiras místicas, vamos para cima do monte, ou nós oramos, ou fazemos um jejum de alguma coisa, e aí nós queremos que Deus abençoe os nossos planos. Nós queremos que Deus mostre para a gente um pedacinho do futuro que para nós pode ser útil. Deus me mostra agora qual é o emprego que eu tenho que ir, ou abre a porta daquele emprego que eu quero ir. Normalmente a oração é muito mais dessa direção. E aí, ao invés de eu fazer o que a palavra de Deus me diz, usar a minha mente, transformar a minha mente pela palavra de Deus, provar, testar, avaliar se bate com os propósitos, valores, objetivos do reino, eu fico esperando só coisas em volta de mim pularem aqui e ali. Está vendo? Eu não falei nada para o fulano, ele veio e falou para mim que eu devia ir para a China, então acho que eu tenho que ir para a China. Eu não falei nada com o Beltrano e ele falou que eu tenho que abrir uma empresa, então agora eu vou abrir uma empresa. Aí a gente vai vendo essas coisas pulando em volta da gente e falando, isso aí Deus está revelando a vontade dele para mim. Não é esse o processo bíblico de conhecer a vontade de Deus. Nós não saímos por aí tateando no escuro, buscando adivinhadores, buscando profetisas, para saber qual que é o próximo passinho que a gente tem que dar. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina que é um trabalho árduo, uma dedicação sacrificial de conhecer a palavra, de formar jeitos de pensar, de estabelecer padrões de princípios e valores dentro da gente, para aí sim, quando coisas vierem diante de nós, a gente na hora saber identificar.
isso aqui não vem de Deus, ou isso aqui vem de Deus. Porque é que tem na lei no Antigo Testamento, por exemplo, eu sei que talvez muitos não conheçam, mas tantos detalhes que tinham na lei sobre como purificar a roupa, purificar o ambiente, lavar as paredes, tem um monte de coisa assim lá na lei do Antigo Testamento, na palavra de Deus. Por que tem essas coisas? A impressão que passa quando a gente lê, dentre outras coisas, é que Deus está querendo ensinar num processo didático para o povo de Deus que há coisas que são boas e coisas que são ruins, coisas que são puras e coisas que são impuras, coisas que são limpas e coisas que são sujas, coisas que são excelentes e coisas que estragam a gente. E num processo didático, ele vai ensinando o povo de Deus a repetir a palavra, a memorizar a palavra, a avaliar as situações, a separar o que não encaixa com aquilo que ele já conhece da palavra de Deus, para que em algum momento isso se torne um processo fácil, ou pelo menos administrável. Eu sei pensar biblicamente. Eu sei decidir se algo agrada a Deus ou não. Ou pelo menos eu tenho as ferramentas para fazer isso. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 3, no último versículo. Qual que é a mente de Cristo Jesus? Em muitas igrejas eles talvez responderiam, a mente de Cristo Jesus é um processo místico, sobrenatural, que a gente fica ali parado e de repente vem uma unção em cima da gente. A mente de Cristo Jesus é isso aqui, ó. Isso aqui é a mente de Cristo Jesus, que aplicada pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nossos corações, em nosso interior, produz comportamentos e ações que agradam a Ele. Veja, quando nós olhamos isso, Paulo está falando, não deixe modelos mundanos estabelecerem um jeito de vocês conhecerem a vontade de Deus. Sacrifício, por exemplo, é uma coisa que vai completamente contra a todos os processos que foram apresentados lá fora. Primeiro porque é um sacrifício vivo, é uma contradição de termos, porque você matava um animal quando você sacrificava, mas ele está falando, sacrifica você. Então, sabe o que ele está falando para a gente se matar? Alguém pode falar que ele está usando só uma metáfora, mas é muito mais do que isso que ele está usando. Ele está dizendo, sim, que nós temos que morrer. Jesus, em outro local, fala, em João 12, 24 e 25, eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, continuará só um grão, mas sua morte produzirá muitos novos grãos. Quem ama a própria vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a eternidade, ou para a vida eterna. Veja só, o que ele está dizendo é que se nós não aprendemos a abrirmos mão da vida que nós temos, na medida que é apresentado para nós na palavra de Deus, o que a gente tem que abrir mão, a gente for abrindo mão dessas coisas, dificilmente, ou praticamente impossível, a gente experimentar mais e mais do prazer de conhecer a vontade de Deus. Se eu não abro mão da minha vida, eu perco ela. Se eu abro mão da minha vida, Deus entrega para mim uma outra vida muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia planejar e construir. A palavra santo, por exemplo, que ele usa aqui, seja um sacrifício vivo e santo. Para nós, aqui em português, no Brasil, nós normalmente entendemos como puro, como uma coisa purificada. E não é isso que normalmente essa palavra se refere na palavra de Deus. Faz parte de um conjunto de conceitos que tem pureza junto, mas não é esse o significado dessa palavra específica. O significado dessa palavra é que é separado para um uso, o uso do Senhor, de uma forma específica nesse texto. Então o texto está dizendo para nós que aqueles que separam as suas vidas para o uso do Senhor, então elas não vão mais separar para o dinheiro, nem para vícios, nem para quaisquer outros pecados sexuais, ou quais que sejam. Pecados da alma, como orgulho e inveja, não vão mais me dominar. Por quê? Porque eles não mais têm a preponderância na minha vida, porque eu separei a minha vida para os propósitos do Senhor, para os alvos do Senhor, para os objetivos do Senhor, para a mentalidade do Senhor. Veja, então, o que é que Paulo, no primeiro lugar, nos fala? É que a ordem
é a gente entregar a nossa vida como sacrifício vivo, que pode parecer contradição, mas é a única forma de sair vivo e ao mesmo tempo santo, que é a única forma de servir a Deus. Eu separo tudo que eu tenho e tudo que eu sou para Ele. Bom, a ordem é essa. E qual que é o processo que Ele estabelece para isso acontecer? Segundo ponto, então, o processo é uma entrega de vida diária para conhecermos e obedecermos a vontade de Deus. Eu já citei um pouco isso, mas deixa eu trazer mais à tona. A palavra que é usada aqui, quando nós citamos, por exemplo, aqui, que vocês possam conhecer a verdadeira forma de adorá-lo, que vocês possam ter um culto que seja espiritual em algumas traduções, e outras traduções, um culto que seja racional. Essa palavra que ele está usando é a palavra lógica em grego. É o que nós transliteramos agora como lógica. Ele está falando, esse culto só vai fazer sentido desse jeito. Que jeito? O jeito que nós acabamos de citar. Um sacrifício vivo, santo, entregue a Deus. É o nosso corpo entregue. Um pouco mais para frente ele fala que tem que ter essa transformação, essa metamorfose da mente. E aí um pouco mais para frente ele usa a palavra testar, provar a vontade de Deus. Tanto no sentido para saber se é a vontade de Deus, essa decisão que eu quero tomar, mas também no sentido de testar e provar, no sentido de aproveitar essa decisão, essa vontade de Deus que eu estou percebendo na minha vida. Ou seja, essas três palavras, a lógica, a metamorfose da mente, e agora testar se essa vontade é de Deus, ou provar a vontade de Deus, tem a ver com processos mentais, intelectuais. Não para aí. Também tem a ver com processos emocionais. Eu tenho que entregar as minhas emoções para elas serem purificadas. Eu não posso alimentar dentro de mim emoções que vão contrárias à palavra de Deus. Quer ver um tipo de emoção que vai contrária à palavra de Deus? Eu estou claramente demonstrando um cuidado, um amor por um ente querido. E de repente eu fico irritado, eu fico chateado, ou eu fico assim, sem querer continuar aquele processo. Aí imediatamente vem uma voz na minha mente. E ela fala assim, está vendo? Você não ama. Você não ama seu pai, você não ama sua mãe, você não ama seu filho, você não ama essa pessoa que você está, porque você está cuidando dela, mas isso é só da boca para fora, isso é só lá dentro no seu coração, você não está cuidando. Quem é que acusa a gente dia e noite diante do trono do Cordeiro? Satanás. E Satanás fala a mesma língua da nossa carne. A nossa carne sabe acusar a gente, juntar voz com Satanás e acusar a gente. Amor na palavra de Deus não é basicamente, fundamentalmente, emoções. Amor é ação de cuidar de alguém, de me dedicar por essa pessoa. Mas às vezes eu posso fazer isso ainda lutando com sentimentos que não são os melhores dentro do meu coração. Da mesma forma, os outros compromissos que nós assumimos, de acertar na vida, na criação dos nossos filhos, ou na dedicação e excelência no emprego que assumimos, ou na dedicação em sermos bons cidadãos. Cada uma dessas coisas, muitas vezes nós não temos o melhor sentimento naquele momento, porque há muita coisa dentro de nós para ser resolvida, e só no novo céu e na nova terra elas vão ser completamente resolvidas. Mas toda vez que surge alguma contradição dentro de nós, vem vozes acusadoras, e Deus não quer que a gente fique trabalhando com culpa no coração. Se há pecado que nós identificamos, a palavra de Deus nos dá a receita. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar, mas para purificar, tirar aquilo que causava esse pecado. Mas a acusação constante, que causa cada vez mais senso de culpa, mais peso em nossos corações, não vem de Deus. É Satanás que é o acusador dos servos de Deus diante do trono eterno. Veja só, quando a palavra de Deus, como aqui, nos empurra para usar a mente, ela está dizendo para nós que se nós não usarmos a nossa mente, não só estamos desobedecendo a Deus,
nós estamos colocando a nossa vida em grande risco. A grande campo de batalha, daquilo que nós chamamos de batalha espiritual, é a nossa mente. É a nossa mente. Não mente só no sentido do que hoje nós entendemos, intelectualmente. Mente no sentido do nosso interior, daquilo que é processado por nós, concluído por nós e agora aplicado na nossa vida. Se nós não gastarmos tempo aprendendo a palavra de Deus, decorando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus, remoendo a palavra de Deus, trazendo ela para dentro da nossa casa, da nossa família, se nós não fizermos isso como um processo constante na nossa vida, não há como nós percebemos a vontade de Deus e muito menos gostarmos da vontade de Deus. Muito menos gostarmos da vontade de Deus. Então, o primeiro processo que tem que ser estabelecido na nossa vida é que esse processo de conhecer a vontade de Deus é um esforço contínuo, muitas vezes árduo, de copiarmos a lógica das pessoas que seguem a Deus, com piedade, ao invés de copiarmos a lógica de pessoas que estão no mundo e não seguem a Deus. Quantas vezes eu ouvi empresários falando, o senhor é pastor, o senhor não entende nada de como a empresa funciona, se a gente tem ou não tem que pagar imposto, que a gente tem ou não tem que contratar os funcionários, você não entende nada, porque você é pastor. Eu entendo muito mais do que a grande parte dos empresários, mas não porque eu sou inteligente, porque a palavra de Deus me fala claramente isso. Eu não preciso nem ser criativo, eu não preciso nem ser intelectualmente muito profundo. Aliás, algum tempo atrás, eu disse para os irmãos que às vezes as pessoas nos chamam de corajosos. Nós que vamos para o campo missionário, que vamos para locais onde tem perseguição. E eu corrigi os irmãos. Não é necessariamente coragem. Alguns missionários são corajosos mesmo. Não é o meu caso. É obediência. A obediência é confundida com coragem. Mas sabe qual outra coisa que é confundida também com obediência? Inteligência. Inteligência. A gente pega uma família que vive bem, que tem uma boa ética, uma boa moral, que cuida dos filhos com excelência, que consegue se dedicar ao serviço do Senhor, a estar não só no domingo, mas na caminhada semanal diante de Deus. E a gente tem uma tendência a achar que aquela família, ela é acima da média intelectualmente. Essa é a nossa tendência. Você decora a Bíblia porque você é mais inteligente. Você conhece os textos bíblicos porque você tem mais capacidade intelectual. Bom, às vezes é verdade. Eu conheço irmãos nossos que são muito inteligentes. Mas na grande parte das vezes, é simplesmente porque elas são obedientes. Obedientes. Alguns dos processos mais profundos que eu trabalhei em igrejas foram em locais que eram de favela, onde os líderes que trabalhavam comigo não tinham formação acadêmica. Ou no campo em perseguição, ou na floresta amazônica, onde nós vimos líderes que mal sabiam o conteúdo que normalmente nós sabemos nas escolas, mas eles anotavam e reagiam com a gente, fazendo perguntas intelectuais que eu não vejo às vezes sendo feita nas igrejas aqui em Goiânia. Por quê? Porque obedecer a palavra de Deus muitas vezes faz a gente achar que a pessoa é corajosa, que a pessoa é inteligente, que a pessoa é mais hábil para realizar determinadas coisas. Bom, em parte, sim, mas é por causa da palavra de Deus. Imitar pessoas que seguem a palavra de Deus torna a gente melhor. Imitar pessoas que não seguem a palavra de Deus emburrece a gente, endurece a gente, torna a gente lento em todos os processos, estraga a vida mesmo quando tem sucesso vindo aqui e ali. Mas quando a gente tem a palavra de Deus processando o nosso interior é diferente. As emoções são tratadas, todas elas? Não, algumas más emoções, se é que a gente pode chamar assim, alguns desarranjos, traumas, dramas do passado, nós vamos levar eles até o último dia na presença do Senhor, porque algumas coisas não têm tratamento, elas vão ficar lá. Mas é muito diferente você pegar uma pessoa que o seu processo interno está sendo trabalhado pelo Senhor,
que ela tem confiança em Deus andando com ela, e você pegar uma outra pessoa que ela não tem esperança nenhuma de que Deus esteja com ela na segunda-feira. É muito diferente. 2 sugestões eu tenho para os irmãos acerca de como descobrimos a vontade de Deus. Então, nesse processo, primeira sugestão é a mordomia. Eu não sei quantos sabem, no contexto cristão hoje, o que significa mordomia. Mordomia é tudo que eu tenho é de Deus. Todas as coisas pertencem a Ele. O meu tempo, a minha habilidade, os meus recursos financeiros, minha família, meus filhos, tudo pertence a Ele. Então agora eu faço como em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 fala, tudo que vem às minhas mãos, eu faço, realizo, eu exercito conforme as minhas forças. O verso inclusive termina dizendo que o destino para qual todos nós vamos, lá não tem mais nada a ser feito, que é a morte. Então é agora a hora de nós fazermos o melhor que pudermos com o que nós recebemos. Ao mesmo tempo que a mordomia também empurra a gente para entender que todas as coisas que nós fazemos para a glória de Deus. Ou seja, a mordomia, tudo que vem eu faço com a maior excelência. E tudo que vem nas minhas mãos eu faço para a glória de Deus. Colossenses 3:23 fala sobre isso. 1 Coríntios 10:31, eu faço para o Senhor, é dito em Colossenses. E eu falo para a glória de Deus em 1 Coríntios 10:31. O que isso significa na prática? Significa que Deus nos deu sabedoria, Tiago, capítulo 1, versículo 5, e se alguém tiver falta de sabedoria, é só pedir para Deus que Ele vai dar. E quando Deus nos dá sabedoria, é só a gente colocar em prática a sabedoria que Ele nos deu. Quer ganhar mais dinheiro? Estude, arranje um emprego melhor, se esforce. Quer ter uma família melhor? Então lute para ser um homem melhor, uma mulher melhor. Quer cuidar bem dos seus filhos? Corrija eles segundo os parâmetros da palavra de Deus. Então a sabedoria da palavra de Deus nos ensina a lidar com finanças, com as nossas profissões, com os nossos filhos, com a nossa cidadania, o lugar onde nós moramos, com tudo. Bom, a palavra de Deus fala também que essa forma de andar com Deus é um exercício de piedade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A mordomia, o fato de que tudo que temos pertence a Ele, eu agora vivo no meu dia a dia, na segunda-feira, imitando a Cristo Jesus. 1 Timóteo 4, 8, Paulo fala, o exercício físico tem muita utilidade, mas a vida de devoção, de piedade, ela tem utilidade para tudo na vida, para tudo. Então, a primeira forma da gente decidir as coisas, tendo uma clareza, buscando uma clareza de que isso é a vontade de Deus. Exercita a mordomia. Faça tudo entendendo que tudo pertence a Ele. Faça tudo para trazer glória ao nome dEle. Faça tudo de forma a usar os recursos de forma mais sábio. E faça isso de forma a imitar a Cristo Jesus. Meus irmãos, grandíssima parte das coisas que nós temos que decidir já estão embarcadas aqui. As pessoas falam, eu quero conhecer a vontade de Deus. Filho, é só pegar a Bíblia e conhecer, ela está aqui. Cada detalhe de como você tem que cuidar dos seus filhos, das suas finanças, do seu esposo, da sua esposa, está aqui. É só gastar tempo, está aqui. Ah, mas eu preciso de dinheiro para sobreviver. Deus dá dinheiro para nós vivermos. Boa parte de nós não sabemos usar o dinheiro que Deus nos dá. Então nós precisamos aprender. E a palavra de Deus nos ensina até isso. Mas existe um outro conjunto de coisas que toca a gente de forma mais profunda, que aperta o nosso coração, que é mais difícil para a gente, talvez até por um motivo mais emocional, da gente, naquela situação, interpretar qual é o caminho mais sábio. Qual é o jeito mais correto? Qual é a forma que vai agradar a Deus, vai produzir mais resultado para o reino e mais prazer e satisfação para a minha família? Então, nessas horas, a palavra de Deus fala da experiência de esperarmos em Deus. Abraão foi chamado por Deus e enviado para uma terra que ele não sabia qual que era. E ele começa a caminhar, mas ele espera que Deus mostre o próximo passo.
Nós vemos essa caminhada o tempo todo na vida de homens como Davi, na vida de José do Egito. Depois, no Novo Testamento, Paulo vai para suas viagens missionárias e algumas vezes o Espírito para ele e depois mostra um outro caminho diferente do que ele queria, porque Deus tem prazer em mostrar para nós o próximo passo na nossa caminhada. Não é uma busca mística no jeito que é falada lá fora, que a gente joga fora a nossa mente. Não é. Ela tem sempre que ser avaliada pela palavra de Deus, pela caminhada junto com líderes, pela caminhada por homens e mulheres sábias e piedosas. Mas sim, muitas vezes é uma busca por aguardar até que Deus revele. E nessas horas, não é mais prós e contras que a gente faz. Nessas horas, a gente não está buscando mais a opinião do próximo, embora Deus possa usar o próximo. A gente ouve, mas não é exatamente a opinião do próximo que a gente está querendo. Nessas horas, não é saber o resultado melhor que eu vou tirar, da onde vai sair mais resultados bons, o maior lucro para a minha vida. Não é essa a pergunta, não é esse tipo de pergunta que tem que vir à nossa mente nessa hora. Nessa hora, quando o nosso coração é apertado e a gente não tem clareza, e a gente entende que a gente tem que se dobrar e esperar no Senhor, a pergunta é muito simples e é uma só: Senhor, me mostra o próximo passo. Pode não ser lógico, pode não ser aquilo que eu entenderia como mais natural, pode não ser necessariamente o que outros em volta de mim esperariam, mas quando Deus revela, e Ele tem prazer em revelar, a gente tem plena convicção. Plena convicção. Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 12, ora pela igreja de Colossos, para que eles tenham uma plena convicção da vontade de Deus. Ele ora por isso. A palavra que ele usa é uma palavra no grego, que ele poderia ter usado a palavra conhecimento simplesmente, mas ele usa a palavra epignosis, que é uma palavra que tem a ver com um conhecimento radical, interno, profundo da vontade de Deus, pessoal da vontade de Deus. Essa experiência de esperar em Deus, há 150 anos atrás, era comum na igreja. Antes de surgir a igreja pentecostal, essas divisões que nós vemos hoje, que divide as igrejas, era antes disso. As pessoas naturalmente falavam: eu preciso esperar em Deus, para saber se eu tenho que ir, se eu tenho que voltar, se eu tenho que casar com essa pessoa, se eu tenho que entrar nessa profissão. Especialmente quando entravam no mundo missionário, no mundo ministerial, as pessoas esperavam em Deus, até Deus trazer aquilo que é para elas fazerem. Veja, quando nós aprendemos a esperar em Deus, a praticar essa experiência de aguardar até que Ele fale. Jesus subia para o monte, toda vez que Ele tinha que tomar uma grande decisão, a gente percebe claramente a palavra de Deus mostrando que naquele momento Ele ia para o monte, Ele ia para o local da solitude, onde Ele ficava sozinho diante de Deus, aguardando. Eu creio que o texto não fala com clareza essa parte, mas como a decisão vem na sequência, eu quero que aguardando aquela plena convicção que essa é a vontade de Deus, esse é o caminho que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1, descreve a fé como uma certeza. E eu vejo hoje as igrejas muitas vezes tratando a fé como um pensamento positivo. A fé como um desejo meu de que algo aconteça. A fé como uma coisa geral, ampla, às vezes até bíblica nesse sentido, de que Deus provê para nós e Deus cuida de nós, mas geral. A palavra de Deus fala que a fé é uma certeza. Deus tem prazer em dar convicção aos nossos corações. A palavra de Deus não mostra as pessoas orando para saberem que roupa que elas têm que vestir, que carro que elas têm que comprar, não mostra as pessoas orando por isso. Mas a palavra de Deus sim mostra pessoas como Gideão, que aparece um anjo na frente dele. Ele tem certeza que é o Senhor, porque é o anjo fazendo milagre na frente dele. E mesmo assim ele prova o Senhor para ter uma plena convicção. E o Senhor se agrada de responder a Gideão e dá a prova de que aquilo que Gideão
tenho que fazer? Meus irmãos, eu não sei o que aperta o seu coração. Eu consigo elencar na minha vida, na minha caminhada, umas 15 ou 20 vezes que eu parei e falei: Senhor, eu não me movo 1 centímetro daqui. Se o Senhor não falar qual que é o próximo passo, eu não tenho condições de tomar essa decisão. E todas as vezes que Deus me levou até esse ponto, e eu te explico como que Ele me levou. Angústia no coração, um peso, uma dificuldade de interpretar, uma incapacidade de acreditar que as pessoas em volta de mim conseguiam entender o que estava acontecendo. Quando essas coisas são intensas demais dentro da gente, a gente precisa ajoelhar diante de Deus, jejuar e orar e falar: Senhor, qual é o próximo passo? Nós fomos alcançados aqui no Brasil por irmãos e irmãs nossos que esperaram diante de Deus para saber se tinham que vir para o Brasil, quando é que tinham que vir para o Brasil. Nós ouvimos há pouco tempo a história do Taylor, da família Taylor que veio para o Brasil. Eles vieram para cá 150 anos atrás, mais ou menos, porque Deus, depois de provas que foram dadas para ele, comprovou que ele tinha que vir para cá. Hudson Taylor foi para a China, depois que Deus disse com todas as palavras: é para ir para a China. William Carey foi para a Índia, contra quase todo mundo em volta dele, há 200 e poucos anos atrás, porque Deus trouxe uma plena convicção no coração dele acerca disso. Nós começamos a plantar essa igreja porque Deus deu uma plena convicção para um grupo de mais ou menos 10 pessoas lá atrás. Nós alugamos este local porque Deus deu uma plena convicção para nós. O dia que nós estávamos passando nessa rua e batemos na loja do lado, e eles falaram que o dono desse lote não sabia falar português. Eu não sei quantos sabem essa história. E a gente queria alugar o lote, e a pessoa falou: vocês não vão conseguir conversar, porque ele não fala português. Que língua ele fala? Chinês era a língua que ele falava. A língua que eu aprendi na universidade. Quantos falam chinês aqui hoje? Eu liguei para ele na hora e falei com ele em chinês e negociamos o lote que nós estamos até hoje aqui. Deus comprova, Deus quer trazer convicções ao nosso coração. Não brinque com coisas pequenas, não é isso. Deus tem outras coisas que Ele deixa clara na palavra dEle, na lei moral dEle. Mas há muita gente parada na vida porque não tem coragem de esperar em Deus. Quando a gente espera em Deus, Ele vai abrir para nós o próximo passo. Meus irmãos, tem um terceiro ponto, e eu vou falar rápido, para a gente encerrar. Quais são os resultados? Quais são os resultados que são apresentados? Quer dizer, a ordem é que a gente entregue a nossa vida como sacrifício para que a palavra de Deus, a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. O processo é se alimentar da palavra, esperar no Senhor, até criar dentro de nós maneiras de decidir que são claramente os caminhos de Deus para nós. E quais são os resultados? Os resultados é que nós começamos a enxergar a vontade de Deus, primeiro. Segundo, que nós enxergamos essa vontade de Deus agora como boa, perfeita e agradável. Mas não é todo mundo que enxerga a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Não é. A maior parte das pessoas sequer consegue entender que o inferno não é um local onde vão estar pessoas que gostam de dança, de sexo, de rock and roll. Não é isso. No inferno não vai ter absolutamente nenhum bem. Elas não conseguem entender que a mensagem que o Evangelho traz acerca da vontade de Deus é falar para nós que só existe hoje, não tem amanhã. Amanhã é de Satanás, colocando na mente das pessoas que ainda há tempo, não precisa decidir hoje. A palavra de Deus fala: hoje é o dia que vocês têm que ouvir a palavra de Deus. Nós lemos esse texto um pouco antes de começar o culto. Qual que é o resultado então? Quando nós nos entregamos à vontade de Deus, é que nós começamos a enxergar a vontade de Deus e nós começamos a gostar da vontade de Deus. É o que acontece com vícios, pelo menos a certa medida. O vício convence a gente de que vai entregar um prazer para nós. E por isso a gente fica voltando naquele vício. E ele fica alimentando cada vez mais necessidade dele e cada vez entregando menos do que ele promete.
Com Deus é o contrário. Quando nós vamos até Deus, Ele entrega cada vez mais para nós. E isso é sim, nesse sentido, um processo viciante. Eu não sei quantos já experimentaram isso. Ler a palavra de Deus e entender que Deus está falando com você, você não quer parar de ler. É difícil explicar para você, se você não teve isso, porque quem teve isso quer voltar. Eu lembro a primeira vez que eu senti isso, do fundo do meu coração, eu tinha uns 13, 14 anos de idade. Eu ajoelhei na sala da minha casa de madrugada e eu abri a Bíblia e Deus começou a me mostrar coisas que eu não tinha visto antes. Eu cresci numa casa evangélica, decorando a Bíblia, mas Deus começou a falar comigo através da palavra. Eu não queria mais parar de ler a palavra. A primeira vez que eu evangelizei uma pessoa e eu vi Deus mudar a vida dela, eu fiquei viciado, eu quero ver mais isso. Como que Deus pega alguém miserável, destruído por vício e transforma totalmente essa pessoa? A primeira vez que eu vi um drogado ser liberto imediatamente de Deus, a primeira vez que eu vi um casal que não tinha solução voltar a colocar aliança no dedo e falar: o nosso casamento foi salvo, a primeira vez que eu vi alegria surgir no dia do funeral, a primeira vez que eu vi Deus entrando milagrosamente na casa de pessoas destruídas, causou em mim e causa em cada um de nós o desejo de ver isso uma vez e mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. O que é o resultado de se expor à vontade de Deus? É que a gente começa a ver ela e a gente começa a gostar dela. São dois caminhos. Eu me sacrifico a Deus, a minha vida, em louvor e adoração a Ele. E por causa disso, eu consigo perceber a vontade de Deus. E porque eu consigo perceber a vontade de Deus, eu me entrego ainda mais a Deus. Isso vai criando um processo crescente. E veja, não tem nenhum processo que é sempre para cima. Não é. Não funciona assim. Mas também a vida de um crente verdadeiro não pode ser caracterizada por altos e depois baixos. Não pode ser isso. Mas o que normalmente nós vemos, mesmo na vida de Paulo, de Pedro, de homens e mulheres representados na palavra de Deus e na história, é que mesmo quando a gente tem algumas quedas, no processo nós vamos sempre indo para cima, sempre indo mais para próximo de Deus, sendo mais para próximo da vontade dEle, da palavra dEle, do que Ele tem para nós. Isso traz duas coisas para nós. Primeiro, traz um sofrimento. Traz um sofrimento. Quanto mais próximo de Deus, mais você vai perceber o tanto que isso é ruim. Quanto mais próximo de Deus, mais vão cair as suas máscaras. Quanto mais próximo de Deus, mais você vai perceber as suas limitações internas, o seu comportamento defeituoso. Mais vai ser difícil parar na frente do espelho. Mas também tem um outro processo que vai ao mesmo tempo. E eu creio que ele vai, na medida que ele vai crescendo, ele vai suplantando esse. À medida que a gente vai conhecendo a vontade de Deus, mesmo sabendo mais da nossa podridão, a gente também vai encontrando mais prazer. Como aquela pessoa que toma um remédio ruim, mas percebe que está fazendo efeito na cura. Como aquela pessoa que troca o curativo e dói na hora que tira aquelas coisas, o curativo de cima, mas ela percebe que ao trocar o curativo, está tratando mais a pele, está tratando mais o machucado e está melhorando. Nós percebemos, mesmo quando está doendo, se é Deus tratando, que a gente está melhorando. Que está vindo prazeres antes desconhecidos. Que está vindo sonhos antes que nós não tínhamos. Que está vindo resultados na nossa vida que não tínhamos acesso até então. A carta de Romanos, na sequência, na verdade é sobre isso, sobre esses processos, que Deus nos dá dons espirituais. No próximo versículo, no versículo 3, é dito que ninguém olhe para si mesmo como sendo maior do que deveria ser. Mas por implicação, ele também está dizendo que ninguém olhe para si como menor do que deveria ser. Ou seja, Paulo continua a caminhada, a partir do versículo 2, ali de Romanos 12, trazendo resultados. Agora nós temos família, agora nós temos dons, agora nós temos uma nova cidadania, agora nós temos coisas que nós não tínhamos antes.
E é isso que é apresentado para nós. Uma mudança intelectual, uma mudança emocional, uma mudança de comportamento, vai produzindo em nós essas mudanças. O salmo que eu mais gosto, alguns já sabem, é o Salmo 19. Os salmos são canções, eles também são orações. Dependendo do momento é uma coisa, dependendo da aplicação é outra. Salmo 19, o salmista Davi apresenta a vontade de Deus de várias formas, ele usa vários sinônimos para a palavra de Deus. E quando chega no versículo 13, 12, 13 e 14, ele fala no 12, me perdoa pelos meus pecados que eu não conheço. E aí depois ele vai falar, produz em mim um novo coração. Deixa eu ler, meus irmãos. Colocou aqui, Salmo 19, versículo 12 a 14. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Olha como ele termina, meus irmãos. Eu sempre me admiro com essa parte. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. É Ele que produz isso em nós. Ele produz em nós um coração que é agradável a Deus. Ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, em 1 Pedro 3,15, é dito para nós que nós temos que consagrar os nossos corações ao Senhor como sendo o Senhor das nossas vidas. Ele está falando naquele local como estamos prontos a responder à razão da esperança que há em nós. Ao mesmo tempo é Ele que faz, ao mesmo tempo somos nós que fazemos. Qual que é o resultado que traz? Quando eu tenho certeza que é a vontade de Deus o que eu estou fazendo, eu tenho uma estabilidade emocional. Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Eu tenho uma confiança de que Ele está cuidando de mim agora e de que Ele vai cuidar de mim na frente. Quando eu sei que é a vontade de Deus, eu posso estar com filhos num país em perseguição, que eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu posso estar numa cadeia, sofrendo tortura, como alguns dos irmãos que eu já conheci, e eles tinham plena confiança de que Deus estava cuidando da vida deles. Quando a minha vida é entregue à vontade de Deus, há prazeres constantes, crescentes, que vão sendo aplicados pelo Espírito Santo de Deus na minha alma e na minha vida. Esses são os resultados. A gente poderia falar mais dos resultados. E aí algumas pessoas iam ficar bravas comigo pelo tamanho do sermão. Então eu quero concluir com duas aplicações. Primeiro, nada do que eu falei aqui vai ter uma utilidade na sua vida se você não aprender a gastar tempo diante do Senhor para conhecer e obedecer à vontade dEle. O Evangelho não é formado na sua vida simplesmente porque alguém explicou para você. Não é assim. Não é assim. Você tem que abraçar isso, você tem que viver isso, você tem que clamar a Deus, aplique essa verdade no meu coração. Então, se coloque diante de Deus diariamente. Não adianta a gente ler versículos isolados, talvez de um momento ou outro Deus possa usar isso. Então, o que eu sugiro para você? Pegue a palavra de Deus, leia ela de capa a capa. Nós temos um plano de leitura, está ali fora. Podem pegar o plano de leitura. Ou pegue o livro de João. Lê o livro de João inteiro, vai fazendo perguntas. A palavra de Deus é um livro para ser conhecido. Não é só um livro para ser admirado. É um livro para ser conhecido e aplicado. Então, você quer conhecer a vontade de Deus? Não vai atrás de profeta. Não vai atrás de processos místicos. E eu não estou falando mal dos profetas, eu tenho muitos amigos profetas, mas não são eles que vão falar a vontade de Deus para nós. É Deus que vai abrir a nossa mente e o nosso coração para entender a sua vontade. Aí, quando mesmo um profeta vier e falar para nós, nós vamos ter a sabedoria do alto para poder discernir se vem ou não vem do Senhor. Segunda aplicação.
Tenha em mente, então, que a palavra de Deus fala que nós temos que conhecê-la, a palavra, a Bíblia, mas ao mesmo tempo também ela fala que Deus, muitos momentos da nossa vida, tem direções específicas que vai para cada um de nós. Então, eu não sei se você já fez esse processo na sua vida, mas pare diante de Deus essa semana e pergunta: Senhor, eu estou onde eu tinha que estar? Eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Eu tenho que ir para outro local? Eu tenho que separar parte do meu recurso, do meu tempo, da minha vida, para fazer um outro projeto? O que eu tenho que fazer? Coloque diante de Deus, para Deus falar para você de forma específica, se é que Ele tem hoje para você alguma coisa que você não está ainda engajado, alguma coisa que você ainda não está envolvido. Essas duas coisas, se desgaste, se gaste para entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, e busque a vontade específica de Deus para a sua vida, especialmente vocês que ainda não têm essa experiência. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos orar para a gente encerrar? Para encerrar não, para encerrar o sermão. Acho que os meninos têm uma palavra no final. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é tão rica, ó Deus, e que a Tua vontade muitas vezes nos desafia de forma tão profunda. Mas, ó Pai, ao mesmo tempo nós temos muita dificuldade para entender nuances da Tua vontade, entender o próximo passo na nossa caminhada. Eu sei que hoje aqui, ó Pai, tem pessoas que talvez tenham até desistido de entender a Tua vontade. Eu lhe peço que o Senhor venha agir no coração delas, ó Pai. Que o Senhor venha trazer esperança de novo, de que o Senhor vai mostrar para elas o próximo passo, vai cuidá-las, vai protegê-las. Ó Deus, aquelas pessoas que entenderam e tomaram decisões com base naquilo que eles perceberam da Tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa agora honrá-las naquilo que comprova, naquilo que tem a ver de fato com a Tua verdade, com a Tua vontade. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, redirecioná-las se elas entenderam alguma coisa errada. E a todos nós, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor venha nos trazer mais para próximo da Tua palavra, da Bíblia, que ela possa enriquecer os nossos pensamentos e as nossas relações. Cuida de cada família da Calvário e de cada família que tem nos visitado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.